Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui, para quem não me conhece. Eu sou a criadora do curso gratuito Bolos de Sucesso. Vai ser uma semana inteira de conteúdo gratuito, assim como todos os meus outros cursos gratuitos dentro dos grupos de WhatsApp. E aí, estão ansiosas? Estão animadas para a gente começar esse curso? Foi feito tudo com muito carinho. Eu procurei colocar dentro dessa semana um resumão de tudo que uma iniciante precisa para começar na confeitaria a partir da própria casa, da própria cozinha, sem medo de errar e com certeza ter um futuro brilhante e lucrar muito com bolos aí na sua casa, tá? Eu tinha prometido, né, dentro dos grupos de WhatsApp, que eu ia ensinar o meu pão de ló. Porém, muitas pessoas me chamaram no meu WhatsApp privado, mas muitas mesmo, gente, muita gente mesmo me chamou, me pedindo, me implorando, na verdade, para que eu passasse a minha receita da massa base branca, porque é a receita que as pessoas mais têm dificuldade. E quando se fala de uma receita massa base branca, é aquela massa que a gente vai poder utilizar para tudo, não só para um drip cake, que é o bolo que a gente vai aprender nessa semana gratuita, mas para qualquer bolo, bolo de aniversário, decorado com chantilly, nugget cake, também bolo com pasta americana, é uma massa que vocês vão poder utilizar qualquer cobertura no bolo, vão poder fazer qualquer montagem, é uma massa super coringa. Ao contrário do pão de ló, que o pão de ló é mais para bolo de aniversário, aqueles tabuleiros grandes, não é para ele não tem estrutura para qualquer cobertura o pão de ló. Então o que eu vou fazer? Eu vou ensinar na nossa videoaula de hoje, a nossa primeira videoaula, a minha massa base branca, atendendo a muitos pedidos de vocês. Então hoje eu vou ensinar, não perde, né? Assiste a videoaula até o final e depois também no último dia da nossa semana eu vou estar passando as receitas escritas. Aí o que eu vou fazer? Nas receitas escritas, além de passar a receita dessa também, massa base branca, que tem gente que quer a receita escrita em gramas, em ml, em xícaras. Então, lá nas receitas escritas, no último dia, quando eu liberar, vai estar tudo bem explicadinho, em gramas, xícaras, tudo certinho, tá? Então, além dessa receita aqui, da minha receita da minha massa base branca, eu também vou postar lá a receita do meu pão de ló que eu tinha prometido para vocês, tá? O passo a passo, tudo certinho também. Pão de ló é uma coisa mais fácil, todo mundo acerta mais. Mas uma massa coringa é mais difícil de a gente acertar. Então, eu vou passar a minha receita para vocês. Aquela receita que não dá errado. Mesmo vocês errando, vocês irão acertar, tá? É só seguir tudo como eu vou passar bem detalhadamente para vocês, tá? Lembrando que eu vou falar em gramas aqui para vocês, em ml. Então, se você não tem balança, não se preocupe que depois, no último dia da nossa semana gratuita, eu vou passar as receitas escritas, como eu já falei no início do nosso vídeo, tá? Então, outra coisa importante, lembrando, pessoal, que essa semana tem o intuito de que vocês aprendam, tá? De vocês tenham um compromisso de estar aqui assistindo as videoaulas comigo, participando. Os grupos de WhatsApp serão abertos todos os dias para tirar as dúvidas. Vocês vão poder interagir lá dentro no bate-papo do grupo do WhatsApp para tirar as dúvidas, tá? Vai ser aberto em 2 horários os grupos, então fiquem atentos aos recados que a gente deixa dentro do grupo para você não ficar desatualizado, tá? Lembrando também que no último dia dessa semana a gente vai estar abrindo uma nova turma para o nosso curso online completo, tá? Que é um curso todo em videoaulas, apostilas digitais, certificado e tudo mais que um curso online completo pode ter. E claro, meu suporte, porque acabando essa semana gratuita, os grupos são desativados, as videoaulas são tiradas do ar e aí eu dou a minha total atenção para os novos alunos e a nova turma que se forma, tá? Então, daí eu dou atenção para eles, eu tiro as dúvidas deles todos os dias, a gente tem que estar dando atenção para eles. Quem adquirir o nosso curso no último dia vai conseguir assistir a todas essas aulas também depois, tá? Essas aulas vão entrar como bônus lá dentro do nosso curso, ok? Combinado? Bom, depois eu converso mais um pouco sobre isso com vocês, agora vamos para essa receita, agora mesmo, tá bom? Vamos lá então para a nossa receita. A gente vai colocar aqui na minha batedeira, eu vou utilizar o globo,
tá? Para essa primeira etapa da nossa receita é bem fácil, tá, gente? Não tem muito mistério. Vou começar colocando na minha batedeira os meus ovos. 6 ovos pequenos ou 5 ovos grandes, tá? Ovos em temperatura ambiente, tá, pessoal? Não esqueçam disso. Se você quiser, pode utilizar os ovos vermelhos também, não tem problema nenhum, tá? Eu gosto dos brancos, porque eu gosto da minha massa, o quanto mais clarinha, melhor, tá? Que se trata da massa base branca, então eu gosto ela bem clarinha. Eu vou colocar aqui na minha batedeira os nossos 6 ovos. Como os meus ovos eram pequenos, eu tô colocando 6 ovos, tá? Se você for pesar, tá na base de 310 a 320 gramas de ovos, tá? Bem certinho. Junto com os ovos, eu vou colocar o meu açúcar. Aqui eu tenho 400 gramas de açúcar. Tá? E junto também nessa parte, eu vou colocar 200 gramas de margarina. Tá? Minha margarina tá gelada. Eu gosto de utilizar a margarina em temperatura gelada, porque eu tenho a impressão que a minha massa ela cresce mais e rende mais. Eu já fiz, claro, com temperatura ambiente. Se você quiser fazer, não tem problema, vai dar super certo também. Só que com a minha experiência já de teste dessa massa que eu utilizo, com a margarina gelada eu notei que rende mais, fica mais fofa, cresce mais. Então, por isso eu utilizo a margarina gelada, tá? Eu utilizo a marca da Qualy, mas você pode utilizar qualquer outra marca de sua preferência, tá? Pode ser sem sal ou com sal, não tem problema, tá? Então, eu vou colocar aqui as minhas 200 gramas de margarina. Uma pergunta que me fazem muito nessa parte da receita. Posso substituir a receita por óleo? Não, essa receita é com margarina mesmo, tá, gente? Posso substituir por manteiga? Pode, até pode, mas o que acontece se você substituir por manteiga? Além dela ter que estar numa textura bem molinha para você bater, né? Ela precisa estar quase se derretendo para você colocar na batedeira, porque a margarina, a manteiga, o que acontece? Na geladeira, como é que ela fica? Dura, dura, dura. E a margarina? A margarina ainda fica numa consistência legal, úmida, fácil da gente passar no pão, por exemplo. E a mesma coisa vai estar na estrutura da nossa massa. A margarina deixa uma estrutura melhor na massa. Ela fica mais flexível, ela aguenta mais tempo na geladeira sem ressecar. E a receita com a manteiga já vai ter uma massa mais resistente à geladeira. Por exemplo, se você deixar muito tempo, ela vai ressecar com mais facilidade, porque é igual a manteiga. A manteiga vai para a geladeira, fica dura. A mesma coisa vai ser a nossa massa que for a base de manteiga. Então, eu prefiro utilizar a margarina, porque eu tenho uma massa mais agradável, mais macia, mais fofinha e com uma estrutura melhor para os meus bolos que vão ficar na geladeira depois. Então, é por isso que eu utilizo a margarina, tá? Colocado aqui os 3 primeiros ingredientes, então, ovos, açúcar e margarina gelada. Eu vou bater agora. Essa primeira parte é muito importante, tá, gente? Tem que deixar bater até que dobre de volume dentro da batedeira esses ingredientes. Vai ficar um creme fofo, meio branco, amareladinho, tá? Que vai dobrar de volume dentro da batedeira. Em velocidade alta, começa em baixa, para não voar açúcar para todo lado, e vai subindo a potência da batedeira até na máxima, tá? E ali você deixa batendo até você notar que dobrou de volume, tá? Vai dar uns 7 minutos, mais ou menos. Pode deixar bater bem, que ela tem que crescer bastante nessa primeira parte. Então, eu vou ligar minha batedeira, começar na velocidade baixa, e depois eu vou subindo. E depois eu volto para mostrar para vocês como é que fica esse creme, tá? Bom, pessoal, feita essa parte, deixa eu mostrar pra vocês como é que fica. Vou tirar meu globo aqui. Ó, vira um creme branco e fofo, ó. Dobra de volume na batedeira, tá? Feita essa parte, eu volto aqui pra batedeira. Agora é o momento que a gente vai adicionar o leite, tá? Vamos colocar aqui na nossa receita 200 ml de leite, leite integral. Vamos colocar aqui.
Os copos medidores você encontra nas casas de confeitaria. É bem fácil de achar, tá, pessoal? Lojas de embalagem também tem um precinho bem acessível. De R$4, depende do lugar. Vou colocar aqui agora o meu leite. Esse é aquele momento que você vai bater agora mais um pouco. E você vai jurar que deu errado a receita. Você vai se perguntar o que eu fiz de errado. Eu segui tudo direitinho, fiz como a Mahara me ensinou. Por que que talhou desse jeito? Deu errado a minha receita. Não vai prestar esse bolo, não vai dar certo. Gente, é exatamente assim mesmo. A gente entrou com margarina gelada e leite em temperatura ambiente. Aí, os dois juntos dá essa sensação de que talhou. Eu vou bater mais um pouquinho agora só para misturar o leite no meu creme fofo aqui, que eu fiz agora. E vai dar a impressão de que talhou. Vou mostrar para vocês. É só para misturar mesmo essa parte. É mal a batidinha, só para misturar o leite. E fica exatamente com aspecto de talhado. Como se realmente essa receita não fosse dar certo. Ó, nem para no globo. Fica completamente talhadinho. Mas se acontecer isso, é porque você tá fazendo tudo certo, é assim mesmo, tá? Não se preocupe. Esse daqui eu não vou usar mais. Não se preocupe, tá? Depois, para a última parte, na batedeira, eu vou usar essa aqui, que é a raquete, o batedor de raquete, tá? Que a massa fica mais pesada. E para uma massa mais pesada é indicado esse batedor. Agora sim, nós vamos para a parte final da nossa receita. Nós vamos colocar agora aqui uma colher de sopa de essência de baunilha. É opcional, tá, gente? Quem não quiser a essência de baunilha, pode utilizar alguma outra essência, tá? Ou não utilizar nada. Eu vou utilizar que eu quero o perfume da baunilha na minha massa. Coloquei a minha colher de sopa de essência. E agora nós vamos para farinha. Eu utilizo, sempre mostro nos cursos gratuitos, para minha massa base branca e para as minhas outras massas, essa daqui, a rosa branca com fermento. Como eu já estou utilizando uma farinha com fermento, eu não vou precisar adicionar fermento, ok? Mas se você for utilizar uma farinha sem fermento, que é uma farinha normal, dessas de trigo, aí você vai adicionar uma colher de sopa de fermento, ok? Aqui tá a minha farinha, não precisa peneirar a farinha. E agora eu vou adicionando a minha farinha aos poucos e vou mexendo com o fouet, tá? E você vai notar que ao colocar a farinha, ir colocando a farinha e mexendo, a sua massa começa a ficar com cara de massa, tá? Ela vai se ajeitar, ela vai começar a criar um corpo de massa amanteigada. E aí você vai ver que, realmente a Mahara estava certa. É assim mesmo e no final dá tudo certo, tá? Ó, ela ainda fica com aspecto de talhada. Vou adicionando a minha farinha. Mexendo nas laterais e no meio. Essa parte não é uma parte de bater a massa, é uma parte só de misturar, tá? E assim a gente vai. É a hora de botar o muque para funcionar, meninas. Meninas e meninos, porque tem muitos meninos que também estão participando dos meus cursos gratuitos. Eu fico muito feliz. Os confeiteiros. Vamos colocando mais farinha. A farinha é 420 gramas, tá, gente? 420 gramas de farinha, então. Olha como já ficou com cara de massa. Fica firme. É uma massa que fica bem firme, bem pesada.
tá? Não é uma massa mole, líquida. Se ela ficar mole, líquida, depois desta parte, deste processo de colocar a farinha, com certeza é porque foi leite demais ou ovos demais, tá? Ela é uma massa que fica pesadinha. Por isso que depois a gente finaliza ela na batedeira por mais 10 segundos, tá? Em velocidade máxima. Não tem problema por causa do fermento, tá? Só 10 segundos não tem problema nenhum. E aí a gente vai ter uma massa mais uniforme. E qualquer pelotinha que possa ter ficado da farinha vai se desmanchar nesses 10 segundos, tá? Chega nessa parte final, gente. A massa tá bem pesada. Difícil. Olha que linda. Deixa eu levantar aqui minha batedeira para mostrar para vocês. É uma massa assim, ó, gente. Pesada, branca. Olha, linda e cheirosa. Muito cheirosa. Depois que vocês pegar o jeito de fazer essa massa, vai ser que nem eu, não consigo fazer outro tipo de massa. É só essa daqui para tudo. Os clientes gostam. Ela fica perfeita com qualquer recheio, né? Ela é bem estruturada, dá para decorar depois sem medo os bolos com essa massa. É o sonho de toda confeiteira, né? Achar uma massa para poder fazer um casamento com essa massa, né? Não soltar mais da massa. Agora é aquela parte que eu finalizo na batedeira por 10 segundos. Eu botei o batedor raquete, que eu falei pra vocês que é o mais forte, né? Pra bater massa pesada. Bom, pessoal, vamos então agora pra parte dos 10 segundos. Massa pronta. 10 segundos em velocidade alta e pronto, tá? Vamos lá. Pronto, 10 segundos bem certinho, tá? E agora a minha massa tá completamente uniforme. Toda lisinha, não tem nenhum sinal de pelotinha de farinha e ela ficou bem misturadinha, tá? Então, vou botar pra cá. Vou mostrar pra vocês. Uma pergunta também que fazem muito, quero lembrar de todas as perguntas para estar respondendo para vocês. Se pode fazer essa massa com outra batedeira sem ser a planetária? Claro que pode fazer sim. Vai demorar um pouquinho mais aquela primeira etapa lá de dobrar o volume, né? Porque vai ser uma batedeira um pouco mais fraca, mas dá super certo também, tá, gente? Não deixem de fazer a nossa massa. Liquidificador não dá, tá, gente? É só na batedeira mesmo. Olha que massa linda. Olha tanto que vocês me pediram. Olha esse presente. É um presente eu estar revelando a receita da minha massa base branca, hein, gente? Depois tem as minhas outras massas também. Chocolate, black, red velvet, churros. Que vão estar lá dentro do meu curso online completo depois. Aquele que vai abrir turma nova. Então fiquem ligadas. Porque esta semana gratuita que a gente está fazendo agora, do Bolo de Sucesso, foi a semana que estourou o número de grupos, gente. Comparado aos outros cursos gratuitos, esse foi o que mais teve procura, o que mais formamos grupos de WhatsApp. Estamos com 150 grupos de WhatsApp para essa semana gratuita. Então imagina, cada grupo tem 257 pessoas. Todo mundo aguardando, né, a abertura dessa nova turma do curso completo, tá, gente? É um curso para mudar a vida de vocês. E uma notícia boa que eu dou que agora a gente vai ter 3 aulas mais um dia de receitas, né, dentro da nossa semana gratuita. Amanhã já vai ser liberado para fazer as reservas para o nosso curso, tá? Amanhã eu revelo o valor do curso, tudo certinho junto na nossa videoaula. E quem tiver interesse já pode fazer as reservas. Porque como não são muitas vagas e são muitas pessoas interessadas, muitos grupos, tem que fazer a reserva antes para estar garantindo a vaga. Assim a gente consegue ter um controle mais certinho e dar prioridade para quem já reservou a vaga, tá? Voltando à nossa massa maravilhosa. Mais uma coisa boa dessa massa. Mahara, eu não tenho várias formas do mesmo tamanho. A massa pode ficar esperando enquanto enquanto uma está no forno para depois eu assar outra? Pode ficar esperando sem problema nenhum. Por quê? Porque o fermento, ele só vai agir na nossa massa quando ele atingir 50 graus.
E essa temperatura a gente só consegue dentro do forno. Então pode ficar tranquila, não tem problema nenhum a massa ficar ali aguardando 40 minutos, 50 minutos, enquanto você assa a primeira remessa, ok? Mais uma coisa boa da nossa massa. Massa separada, eu vou utilizar 2 forminhas de 16 centímetros por 5 de altura. Aliás, eu só uso as assadeiras baixas, tá, gente? Por que eu gosto das assadeiras baixas? Primeiro, massa amanteigada não é massa que cresce horrores, tá? Não é massa que cresce muito. Então, a assadeira baixa, o que acontece? Além da massa amanteigada não crescer muito, eu consigo massas mais úmidas. Daí são massas que eu não preciso estar regando muito o bolo depois, né? Quando a gente for prensar ele ou montar ele sem prensar, não precisa estar regando muito, molhando muito, porque eu já vou ter massas mais úmidas, né? Porque tem muita gente que tem medo de regar demais o bolo e ele desmoronar todo, não é mesmo? Então, massas nas assadeiras de 5 centímetros é a melhor coisa que tem, gente. Se você sofre com as assadeiras de 10 centímetros, passa para as assadeiras de 5 que você vai ver a revolução maravilhosa na sua vida aí como confeiteira. É muito bom trabalhar com as assadeiras baixas, tá? Então, além disso, como vai ser assadeiras baixas, vai ficar menos tempo no forno assando. E aí é que a gente consegue massas mais macias, não cria aquelas casquinhas durinhas que cria nas assadeiras altas, né? Não corre o risco de assar toda a volta do bolo e no meio ficar cru. E é uma infinidade de coisas boas, né, que vale a pena assar nas assadeiras baixas. E eu tô também com as minhas assadeiras menorzinhas, as que eu faço mini torta, tá? Elas têm 14, 15 centímetros, tá? Então, vou colocar aqui. Eu vou colocar nessas três aqui. Se eu achar que vai sobrar um pouquinho, eu boto mais uma forminha, mas a princípio vão ser essas 3, tá? Ai, Mahara, eu não quero fazer em 3 formas separadas. Se eu quiser fazer essa massa numa assadeira só, qual o tamanho? 25 por 10, tá? Assadeira única, 25 por 10. Ou pode ser 2 de 25 por 5 centímetros, que é as que eu indico mais, né, gente? Pessoal, agora chegou a hora da gente untar as formas, né? Existem 3 maneiras de untar as formas que eu já utilizei. Desmoldante, tá? Esse aqui é da Celebrate. Maravilhoso, é outra grande revolução na confeitaria, tá, gente? Pra gente que faz muita massa de bolo, ajuda muito, acaba com aquela baderna de manteiga com farinha no fundo da forma, ou papel manteiga, né, que a gente tem que estar recortando. Papel manteiga é maravilhoso, mas tem que estar recortando tudo. Então, eu prefiro o desmoldante. Depois que eu descobri o desmoldante, eu não utilizo outra coisa, é só ele, tá? Mas, se você quiser, pode botar o papel manteiga no fundo da forma, ou se você preferir, pode untar daquele jeito antigo e tradicional, manteiga e farinha, ou margarina e farinha, como você preferir, tá bom? Eu vou utilizar o desmoldante, vou chacoalhar ele aqui. Gente, já faz um tempão que eu comprei esse desmoldante, nem sinal dele se acabar. Vale muito a pena. Vou mostrar pra vocês como é que usa o desmoldante. Ó, não é apertar e ficar segurando e ficar acumulando, porque desmoldante ele é gordura, tá, gente? Como a nossa massa já é uma massa mais que vai bastante margarina ou manteiga, se você acumular muita gordura aqui, vai passar pra massa e a massa vai ficar com excesso de gordura, tá? Então, é colocar nas laterais e automaticamente já vai pegando no meio. Você vai notar que pega no meio também, tá? Então, dá uma espirradinha e vai girando a forma. Outra espirradinha. Ó. 3 espirradinhas, mal, já tá perfeito. Vamos lá. Essas duas aqui de 16 centímetros é de fundo removível. Pode utilizar forminha de fundo removível ou a forminha normal, que nem essa daqui, que é fundo fixo, tá? Sabe por quê? Porque com desmoldante não tem esse problema. A massinha, a hora que tu tirar do forno, tu vai esperar só o tempo de você conseguir pegar nela, né? Esfriar um pouquinho e ela já vai estar soltinha, tá? Vamos lá. Coloquei. Essa massa tá tão linda, tão crescida. Eu ia fazer 4 forminhas de 15, que é as pequenininhas que eu faço. Mas como eu quero prensar o bolo numa forma de 16, depois por 10, eu só uso a forma alta para prensar os bolos, tá, gente? Aí eu tô utilizando essas duas aqui de 16, e mais uma
pequenininha. Vamos ver se não vai sobrar muita massa. Coloquei o desmoldante nas minhas forminhas, elas estão untadas, né, prontinhas já para receber a massa. E agora eu vou no olhômetro, tá, gente? Eu vou no olho mesmo e vou distribuindo nas minhas forminhas. Vou colocando um pouquinho cada uma, até eu achar que elas estão as três mais ou menos com a mesma quantidade de massa, tá? Então vamos lá, nossa massa aqui pronta, linda e maravilhosa, pesada. E eu vou distribuindo nas minhas forminhas. Coloquei um pouco aqui. Aqui. E vamos dividindo. No olho. Eu acho que vai dar para botar. Vou fazer mais uma mini torta. Não vai ficar tão alta, mas melhor do que eu encher demais as forminhas. Mais uma, então, de 15. Uou! Cuidado que depois esse desmoldante, como ele é gordura, acaba ficando as coisas um pouco engorduradas. Então, tomem esse cuidado. Vamos colocar mais uma. Então, a minha massa vai render 4 forminhas, hein? 2 de 14 a 15. Eu falo 15, mas na verdade ela é 14. E 2 de 16. Usem uma espátula, que daí vocês não colocam nada fora. Aproveite toda a massa. Não vai haver nenhum desperdício de massa. Feito isso, agora eu distribuo as massinhas aqui. Assim com a espátula mesmo. Depois ela vai se ajeitar sozinha lá no forno. Ficaram bem cheinhas minhas forminhas, gente. Então, olha como rende. Rendeu 4 forminhas. Eu creio que essa de 14 aqui não vai ficar tão alta. Feito isso, então, uma coisa importante, forno pré-aquecido em 180 graus. Se teu forno é muito potente, coloque em 170, tá, gente? Mas não deixe aquecer demais, não bota temperatura muito elevada, porque isso é um dos fatores que faz o bolo murchar ou criar aquela barriga para cima, não crescer direito também, nas laterais fica baixo. Também não abram o forno de vocês antes de 20 minutos, tá? Que também isso também pode afundar, criar aquele buraco no meio do bolo, tá? E cuidem para ver se o forno de vocês está funcionando direitinho, se ele não está desregulado, que isso também pode fazer o bolo crescer mais de um lado do que do outro, tá? Mas, como eu falei para vocês, forminhas de 5 centímetros de altura é quase zero de problemas com massa, tá? Vai sempre dar super certo. Meu forno já tá pré-aquecendo em 180 graus, né? 10, 15 minutos pré-aquecido. E agora eu vou colocar as minhas massinhas lá. Vai ficar em torno de 40 minutos, 45 minutos as minhas massinhas lá, tá? Quando você notar que ela deu uma leve douradinha que passou esses 40 minutos, já pode cravar o palitinho ou uma faquinha para ver se elas estão prontas. Tu vai botar talvez a faca em cima e vai apertar e vai achar que tá crua, porque ela é uma massa extremamente fofa. Fofa mesmo, tá, gente? Então, é melhor furar para se certificar, porque às vezes ela já pode estar pronta, tá? Então, agora eu vou colocar as minhas massinhas, as minhas massas, depois eu volto para mostrar para vocês como elas ficaram, ok? Pessoal, voltando então para nossa videoaula da massa, eu vou retirar agora as massinhas do forno, acabou de apitar meu forno. Prontinho. As forminhas de 14. Essa daqui foi a que ficou mais baixinha. Aqui eu achei que ia ficar mais baixinha. E as maiorzinhas lá do fundo. Ó, as de 16 centímetros.
Tudo certinho. Olha que lindinhas que ficaram as nossas massas. O cheiro vocês nem imaginam. Eu não vou desenformar agora, vocês vão ver desenformada na última videoaula, né? Que vai ser a aula da montagem que eu vou mostrar pra vocês. Tá, gente? Então, essa é a nossa receita da nossa massa base branca, que vocês tanto me pediram. Uma pergunta que fazem muito, qual é a marca do teu forno? A marca do meu forno é Best, ele é de 60 litros, tá? Então já fica respondido também essa dúvida. Já falei também da assadeira, né? Se você quiser assar em uma forma só 25x10 ou duas de 25x5, eu indico as assadeiras baixas. Lembrando que amanhã vai ser revelado o valor do nosso curso online Bolos de Sucesso, que vai estar abrindo nova turma na quarta-feira. Não fiquem de fora. E também vou estar liberando para fazer as reservas amanhã também, tá? Então fiquem atentos amanhã na nossa videoaula. O grupo vai ser aberto daqui a pouco para tirar todas as dúvidas referente à nossa massa. Essa é a massa à base branca, tá, gente? As outras receitas, massa de chocolate, black, red velvet, churros, são outras medidas. E elas todas vão estar lá dentro do nosso curso online completo também, tá? Então, aqui é só a massa base branca, maravilhosa, que vocês vão poder fazer qualquer bolo que vocês quiserem. Nugget cake, bolo decorado com chantilly, com chantininho, com pasta americana, nugget cake, tudo que vocês quiserem, tá? Então, a nossa videoaula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá? Deixem nos comentários no grupo também o que vocês acharam da nossa aula, se foi boa para você, se você realmente aprendeu, se eu realmente expliquei da maneira que você gostaria, tá? É muito importante esse feedback de vocês para nós, para que a gente possa estar sempre melhorando os nossos cursos gratuitos, tá? E se você não quer ficar de fora dos meus cursos gratuitos, participa do meu grupo no Facebook, é Receita de Bolo com Nahara Bortolotti, vem aprender comigo. Manda uma solicitação de amizade lá no grupo, ou se você quiser também pode se inscrever no meu canal no YouTube, que é Nahara Bortolotti. Assim você não fica de fora dos cursos gratuitos, tá? Então, um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula, que é dos recheios. Vou ensinar o meu recheio de nata com morango, que muitas de vocês já me pediram muitas vezes. E também vou ensinar um recheio de brigadeiro gourmet de limão siciliano, tá? Vocês vão amar também. Então não perde a aula de amanhã, tá imperdível. Lembrando, assistam a todas as aulas direitinho, porque sexta-feira elas são retiradas do ar, tá, gente? Pela minha equipe. Então assistam as videoaulas, tá? Um grande beijo pra vocês e até a nossa próxima videoaula.